de Deus. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 5. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no teu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes, e a prudência dos justos, e com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher é avançada em idade. E respondendo o anjo, disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, maravilhava-se de que tanto se demorava no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no tempo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu próprio entre os homens. Agora salta lá no versículo 58.
E contemplou-se Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que o 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava, louvado a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. Amém. Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti, diante da Tua palavra, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Louvamos, adoramos, exaltamos, ó Pai, o Teu santo e bendito nome, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. Mais uma vez, Senhor, abre os nossos ouvidos, ó Pai. Dá-nos o discernimento, Pai, da Tua palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, entrar no centro da Tua vontade nesta noite, ó Pai. Que não venha ser a nossa vontade, Pai, mas a Tua, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. As palmas de louvor ao Senhor. Vamos tomar o seu assento. Aleluias. Quando estava meditando nesta palavra, eu pensei sobre um tema a qual a gente vai direcionar a mensagem, sobre a oração, o tempo e o cumprimento dela. A oração de Zacarias, o tempo e o cumprimento daquilo que ele orava, daquilo que ele clamava. Interessante dizer que a palavra aqui ela é bem clara e dá detalhes para nós dos personagens aqui dessa história, desse acontecimento. Zacarias e Isabel eram justos, ambos eram justos diante de Deus. Isso me chama a atenção, amados, porque um casal que vivia diante dos mandamentos e preceitos do Senhor, um casal que, imagino eu, naquela época a situação era difícil, como hoje. E esse casal era conhecedor do Senhor. Eles conheciam os feitos do Senhor. Eles eram tementes ao Senhor. Tanto que Zacarias era o sacerdote do templo. Então Zacarias aqui, ele sabia das leis, dos mandamentos. Ele tinha conhecimento disso. Mas eu quero parar aqui e já falar para mim e para você. Quando a gente ora, quando a gente coloca um pedido, uma petição ao Senhor, quando a gente ajoelha diante do Senhor, a gente sabe, a gente conhece o poderio dele, a soberania dele. E aqui Zacarias conhecia. Esse casal
se deleitava na soberania de Deus. Não porque ia tudo bem. Eles andavam justos. Eles andavam diante do mandamento, dos preceitos, mas não ia tudo bem na vida deles. Talvez a gente venha para a igreja com a mentalidade de que não, eu vou porque eu preciso que minha vida esteja perfeita. Não, eu vou porque minha família tem que ser perfeita. Porque se ela não for perfeita, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais render glórias a esse Deus. E a gente tem essa mentalidade. A gente olhar para dentro da nossa casa, aonde as coisas não vão bem, e atribuir a culpa em Deus. Hoje, né, esses dias de sexta para cá, a temperatura foi diminuindo, né? Houve a chuva, o frio chegou hoje. Literalmente hoje o frio chegou. Ontem fez um pouquinho, mas tinha um sol. Mas eu não vou no templo. Eu não vou orar. Eu não vou para a casa do Senhor porque está chovendo, porque está frio, porque está isso, porque está aquilo. Então eu estou colocando a minha responsabilidade, o meu comprometimento com Deus em cima dele. Ou estou sem trabalho, a minha família é toda destruída, os meus filhos não são adoradores do Senhor, não vão para a casa do Senhor, não reconhecem o Senhor como soberano, não é temente ao Senhor. Então eu não vou mais adorar esse Deus. Não deixa pra lá, vou viver uma vida normal, vou curtir a vida. Amados, nós não podemos servir a Deus pensando na perfeição nossa. Tá entendendo? Não espere ter uma vida perfeita, um casamento perfeito, um filho perfeito, tudo perfeito nessa terra, porque nós não vamos ter. Mas nessa história a gente vai contemplar um homem conhecedor do Senhor, um servo do Senhor, temente a Ele, servindo confiantemente quando muitas coisas não davam bem na casa. Que a palavra vai dizer aqui, Zacarias, a qual nós lemos, vai dizer que ele entra no templo para orar, para acender incenso, a qual ele era responsável. Ele tinha uma responsabilidade ali no templo. Ele tinha um comprometimento ali no templo. Mas o sacerdote tem comprometimento. Eu sou apenas um servo, membro da igreja. Não. A palavra não vai dizer que ele tem comprometimento com o templo dentro por causa do homem. A palavra vai dizer o comprometimento dele, o temor dele, a soberania que ele rendia, os preceitos de Deus. Era para com o homem? Não, era para com Deus. Então aqui é o homem justo, ao homem temente, que tinha um comprometimento com Deus, em servir a Deus.
ser temente a Deus. Mas a casa dele não ia bem. A situação da mulher dele não ia bem. Sabe por quê? É fácil para nós falarmos hoje. Quantas mulheres hoje não querem ter filhos? Não é verdade? Hoje não tem mulheres que querem ter filho. Tem mulheres que não querem nem casar. Tem mulheres que não querem constituir uma família. Por quê? Porque é uma modernidade aonde se quebra o projeto de Deus, aonde frustra o projeto de Deus. Porque se a gente voltar lá em Gênesis, se a gente voltar lá no jardim, se a gente voltar lá quando Deus firmou os céus e a terra, deu limite ao mar, a gente vai ver que primeira coisa, após Deus fazer a sua grandeza, a sua natureza, Ele vai fazer o homem. E com isso, Ele vai olhar para o homem e vai falar: não é bom que o homem esteja só. E aí então, Ele forma a mulher para ter a companhia do homem. Só que não era por aí que ia parar, porque o projeto de Deus, a gente não tem nem noção. Os nossos pensamentos ficam limitados àquilo que Deus projetou realmente, amados. Nós temos o limite de saber e tomar consciência até um certo ponto. Mas lá Ele fala: ei, Adão e Eva, vai, multiplica e governa sobre a terra. Esta foi a ordenança, esta foi a aliança com Adão e Eva. Foi essa o comprometimento de Adão e Eva e Deus. Tanto que todo dia, na criação do dia, o que ele fazia? Ia lá. Relacionamento, intimidade. E aí, Adão e Eva, tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Como foi? Todos os dias. Todos os dias. Não era uma vez por semana, não era duas, não eram três, eram todos os dias. Deus se preocupava com o bem-estar de Adão e Eva. Aqui, voltando aqui nesse tempo de Zacarias, então ele conhecia, ele sabia a responsabilidade dele como sacerdote. Ele sabia a sua responsabilidade como homem da casa. E Isabel, por sua vez, era uma mulher frustrada. Era uma mulher frustrada. E a palavra, ela vai nos direcionar a esse entendimento. Por quê? Porque lá a mulher que não gerava, a mulher que não produzia, a mulher que não dava fruto, era considerada uma mulher vazia. Era considerada uma mulher que não tinha validade, vamos dizer assim. Não valia nada essa mulher, porque ela não gerava fruto. Ela era estéril. Mas, seguindo o texto, a gente vai ver um casal que estava ali, ó, firmemente, firmemente na direção do Senhor, vivendo diante dos preceitos de Deus, nos mandamentos, na ordenança, na responsabilidade. Era uma casa que tinha a presença de Deus.
Era uma casa que tinha a presença de Deus. Talvez você possa olhar para dentro da tua casa e você não sentir que a presença de Deus esteja ali por situações que acontecem ali dentro. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para esse texto. Zacarias e Isabel não ficavam olhando para aquilo que não estava certo, para aquilo que era seco, para aquilo que era estéril. Eles olhavam para o alto, eles olhavam para Deus, eles serviam a Deus, eles adoravam a Deus, eles pensavam a Deus, eles clamavam a Deus, eles pediam para Deus. Aleluia! Então, eles não ficavam assim, e agora, Isabel, você é estéril. E os anos estão passando, e o tempo está passando, e você é estéril. Não. Eles não ficavam pensando nisso. Eles continuavam ali, no caminho com o Senhor, servindo ao Senhor. Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece a nossa intenção. Então Ele conhece a intenção de cada um que veio hoje aqui. Ele conhece a sua intenção, que você veio até aqui com essa chuva, com esse frio que fez. Ele sabe o que eu vim fazer hoje aqui. Ele sabe o que você faz todo dia na sua casa quando você abre os seus olhos pela manhã. Ele sabe do percurso do dia. Quando você, após o almoço, que passa um período já, muitas coisas acontecem, e você chega e olha e fala assim, eu não vou dar conta, ou eu não vou conseguir, ou eu não sei mais o que eu faço. Ele sabe qual a situação sua quando você for deitar, colocar a sua cabeça no travesseiro e já se preocupar com o dia de amanhã. Ele sabe. Ele sabe as suas petições. Ele sabe o que você necessita. Ele sabia que Zacarias e Isabel era estéril, que seria o filho. Ele sabia. Essa família estava faltando algo naquela casa. Mas o texto vai dizer que tempo passou. Tempo passou. Tanto que nesta oração de Zacarias, quando ele ora, quando ele fala com o anjo aparece para ele duvida. Por que ele duvidou? Porque ele olhou para a impossibilidade dele. O impossível está em nós, não está em Deus. Então às vezes a gente olha para nós. Zacarias olhou para a condição dele. Zacarias olhou para a condição da mulher. Mas peraí, mas como que vai ser isso? Porque ela é estéril. A vida dela toda, até hoje, na sua velhice, ela foi uma mulher estéril. Pois bem, ela foi. Mas agora a presença do Senhor estava ali, dando graça, misericórdia. O Senhor lembrou de Isabel, mas não porque o Senhor esqueceu, mas é porque os planos dele, o cumprimento era através de Isabel. Havia aquele que viria antes do Messias. A gente vai pensar aqui, amados, que João Batista, ele preparou o coração dos homens. Ele preparou a terra
Messias. Então veja o propósito de Deus através desse casal que era temente a Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele tem um propósito na sua família. Ele tem um propósito na tua casa. Ainda que você olhe para dentro da tua casa e veja, não tem condições. Há uma esterilidade aqui dentro da minha casa. Talvez alguém na tua casa não é convertido ainda. Mas aqui há uma promessa. Aqui há uma promessa. Olha só. Olha só aqui, ó. No versículo 17. 16, ó. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. É através daqui. De João. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Um povo bem disposto a receber o Messias, a adorar, a aceitar, a se converter realmente. Então é isso que está lá dentro da tua casa, dentro da tua família. Zacarias e Isabel tiveram a disponibilidade de receber essa promessa, esperar um tempo, ainda que Zacarias duvidou por um momento, tanto que o anjo faz ele ficar mudo, vai ficar calado, vai ficar aí, ó, quietinho. Que às vezes, amado, promessa vem, a gente aceita Cristo, só que o tempo passa e a gente tem a tendência de murmurar. O tempo passa e a gente tem a tendência de reclamar. O tempo passa e a gente tem a tendência de amedrontar. O tempo passa e a gente tem a tendência de recuar. Quem aqui já não pensou de recuar? Quem aqui já não pensou de parar? Quem aqui já não pensou em parar? Falou assim, eu não vou mais, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. A gente faz até com nossos filhos. Quando eles aborrecem a gente, acontece alguma coisa que você ficou chateado com o seu filho, fala, não vou ajudar mais, eu não vou fazer mais isso. A gente faz, só que Deus não. Aleluia. O Senhor não vê a gente. O Senhor não vê a gente. O Senhor não vê. Ele fica de olho, Ele te sonda e Ele dá mais uma chance para você. Fala, não filha, não filho, vai, levanta e segue. Até que esse casal recebeu essa promessa, recebeu esta bênção. Isabel concebeu um filho. Isabel teve João. E quando Isabel teve João, algo extraordinário aconteceu com Zacarias. A palavra vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo. A palavra vai dizer que quando ele fala sobre o nome do menino, do bebê, e o povo ali estranha, porque não era para ser chamado João.
garantido. Então há um tempo da oração, há um tempo do tempo ser executado o processo do cumprimento, da realização, da vitória. Só que pense comigo, amados. E depois disso? E depois que Isabel concebeu o filho? E João, como cresceu? Será que Zacarias e Isabel esqueceu? Falou, chega, bom, já recebi, já tive criança. Não. É aí que vai começar a história. É daqui para cá, do nascimento de João, que vai começar a história, que vai começar a realização da promessa de Deus. E às vezes a gente fica preocupado de eu recebi, peguei para mim e pronto. E o cuidar, e o direcionar, e o guiar. Eu preciso do quê? De sabedoria. Eu preciso do quê? De entendimento, discernimento. Então não basta eu aceitar Cristo. Não basta eu reconhecer um Deus soberano. Não basta só eu falar eu sou cristão. Aleluia. Eu tenho que viver uma vida de relacionamento. Eu tenho que viver uma vida de relacionamento, de intimidade, de conhecimento, de relacionamento mais íntimo com o Senhor. Porque aqui nós vamos ver um casal que era assim. Para a gente poder conduzir a nossa família, a nossa casa. Aleluia. Mas na casa do cristão não pode haver erro. Não pode haver erro. Não pode haver pecado. Não pode haver pecado. Mas dias difíceis vêm. A dificuldade, a tribulação ela vem. Como que João Batista morreu mesmo? Como que ele morreu? Você acha que os dias deles foram tranquilos? Você acha que Isabel e Zacarias criaram o menino tranquilamente, sem dificuldade? Você acha que João, por falar de alguém que ninguém conhecia, mas que todo mundo almejava conhecer, e ele pregava um Messias humilde, enquanto o povo queria um rei? Você acha que João Batista não sofreu por declarar o Salvador? E nós? Será que nós fazemos o que nós cantamos aqui? Será que a gente sai na rua? A gente tem coragem de sair na rua hoje e declarar o Messias, o Salvador, a segunda vinda dele? João Batista era louco. Era alguém que vivia no deserto com trapos. Mas nós estamos preocupados em fazer chapinha, escova progressiva, usar o sapato mais fino da loja, usar uma roupa mais elegante.
sedento. Até dentro da nossa igreja, até dentro do templo, nós estamos sedentos de Cristo, porque nós estamos vivendo um evangelho superficial. Superficial hoje. E quando a gente ouve uma palavra mais firme, mais verdadeira, mais conduzente, a gente perdi tempo de ir na igreja hoje. Não sei porque não fui na igreja hoje, mas o Senhor está despertando o teu povo. A vinda de Jesus está próxima. Não, mas não está próxima. A vinda de Jesus já está vindo. A vinda de Jesus já está chegando. Ele já está à porta. Glória a Deus. Mas nós estamos achando que é um conto de fada É verdade. falar da vinda de Jesus. Nós estamos vivendo o evangelho na historinha, uma fábula. Amados, o Espírito Santo, ele fala na igreja, ele fala no teu coração. E quando as situações estão difíceis, é aí que nós temos que clamar, é aí que nós temos que chegar mais perto de Deus. E de que forma que nós vamos chegar mais perto de Deus? Sentando no banco da igreja? Não. Não é apenas sentar no banco da igreja. É viver como uma igreja. É viver como uma igreja que ora, uma igreja que espera o tempo do Senhor, uma igreja que anseia pelo cumprimento de Jesus, uma igreja que ferve, que anseia, que almeja pela vinda de Cristo. Muitos têm medo de morrer. Nós temos medo de morrer. Quantos de nós temos medo de morrer? Falando, olha, tem muito que viver ainda. Não quero morrer. Quando a gente fala isso, amado, entenda o que o Espírito Santo está falando. Entenda, pelo amor de Deus. Entenda. Quando a gente fala, a gente tem medo de morrer, a gente está negando a Cristo. Entenda. Peça discernimento a Deus, para você entender essa mensagem. Aleluia. Quando a gente fala, eu não quero morrer, eu quero viver, a gente tem medo. A gente está negando a vida de Cristo. A gente está negando os céus, o reino. Nós estamos negando, sabe por quê? Porque ainda nós não estamos preparados para ir para a Nova Jerusalém. Porque ainda há falhas em nós, como cristão. Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós não almejamos o perfeito que é Deus. Verdadeiramente. Mas aqui, há um exemplo de ousadia, de coragem, de fé, de busca, de intimidade, de comprometimento, de responsabilidade, de ser verdadeiro cristão. É esta casa aqui, é esta casa. Zacarias, Isabel e João Batista. Esta casa é uma das casas, é uma das famílias com exemplo de temor e reverência a Deus, ao propósito de Deus, aos planos de Deus. Nós queremos Deus para receber bênção, mas não queremos Deus para servi-lo. É nós que servimos a Deus e não Deus servir a nós. E quando a gente quer que Deus nos sirva, a gente só quer bênção. Mas nós precisamos servir a Ele, apregoar o Evangelho a todos que nos encontramos.
diferente. Então, para nós termos prosperidade nessa terra, nós temos que ter uma vida diferente com Deus, na comunhão com Deus. Nós temos que conhecer a vontade de Deus que está onde? Aonde está a vontade de Deus? Aqui, amados, ó. Aqui. Ah, mas eu leio a Bíblia quando eu venho na igreja. Ou às vezes eu deixo até minha Bíblia aqui no meu banco. Não levo ela para minha casa. Não medito dela dia e noite. Então, que evangelho é esse? Que cristão sou eu? O Senhor está falando para nós. Comprometimento de verdade. A igreja está fraca porque falta de entendimento, de conhecimento. Não é eu que estou falando, é aqui a Bíblia. Aleluia, Jesus. Eu só ouço a palavra quando eu sento no banco do templo. Por que Jesus veio? Porque o povo começou a ficar acomodado. Porque o sacerdote vai lá. Zacarias estava onde? Acendendo incenso. O povo estava onde? Lá fora orando. Peraí. Olha só. Zacarias estava dentro do templo acendendo incenso. Ele era o sacerdote. A responsabilidade dele era essa. Mas e o povo? Fazendo o quê? Dormindo, assistindo TV, sentado no sofá? Não. Estava lá fora da porta do templo orando. Orando. Chama o povo para orar hoje. Culto de terça-feira. Chama o povo para orar. O povo não vem. Chama o povo para aprender a Bíblia. O povo não vem. Mas eu quero a bênção de Deus. Mas eu quero a bênção de Deus. Que Deus que você está servindo. Que Deus que nós estamos servindo, amados. Que Deus nós estamos servindo. Glória a Deus. Para onde eu quero ir? Para onde eu quero levar minha família? O que eu quero passar para meus filhos? Eu sou o exemplo da minha casa. Mulher, você é exemplo da tua casa. Homem, você é sacerdote da tua casa. Zacarias direcionava a Isabel. Talvez, aqui não estou falando, mas talvez Isabel, amados, andava de cabeça baixa. Talvez Isabel ficava sentadinha num lugar lá na casa. Mas Zacarias, opa, ele era temente. Ele vivia nos mandamentos, nos preceitos. Opa, Isabel, vamos. Isabel, faz. Vamos. Não é mandar com autoridade, mas é guiar. O homem guia, a mulher orienta os filhos. A família vive com Cristo. Aleluia, Jesus. Para onde eu quero levar minha família? Para onde eu quero levar minha família? Para onde você quer levar a tua família? Ou você não acha que tem um inferno esperando nós? Hã? Você acha que o inferno é brinquedo? É fábula? É conto da Chapeuzinho Vermelho que a gente conta para as crianças? Antigamente? Olha só o que a gente contava para nossas crianças. Que o lobo mau ia pegar. E isso nós acreditávamos. Ou fazia com que as crianças acreditassem. Mas e hoje que nós conhecemos a Cristo verdadeiramente? O que nós estamos falando? O que nós estamos colocando para nossas crianças? Para dentro da nossa casa? Essa família aqui, ó. Ela foi usada por Deus. Ela é modelo para nós. Modelo para nós. De uma família que, além das circunstâncias, das situações difíceis que nós vivemos nesta terra, as aflições, as tribulações que nós vivemos, com desemprego, com doenças, com filhos difíceis de lidar, porque há toda uma amizade por fora no mundo que quer tragar os nossos filhos, há toda uma prostituição que quer
nos corrigindo. Ele está nos alertando hoje. Se eu quero uma família debaixo da graça, da misericórdia, da proteção de Deus, eu tenho que viver diante dos preceitos de Deus. Eu tenho que viver diante dos preceitos de Deus. O templo é lugar de adoração. A minha casa é lugar de intimidade. Intimidade com Deus. No templo eu não tenho intimidade. Porque intimidade você passa no secreto com Deus. Intimidade você passa lá no teu quarto. Intimidade você passa você e Deus. Aqui nós passamos para adorá-lo, engrandecê-lo, louvá-lo e receber a orientação. Mas é você que tem que ter intimidade. Não é o pastor. Não, culpa do pastor, culpa da missionária, culpa dos obreiros. Não, é nossa individual, porque a salvação não é pela vida do pastor, não é pela vida do vizinho, é pela sua, é pela minha. É eu que vou conduzir a minha vida e vou conduzir a minha casa, pelas minhas atitudes, pela minha comprometimento, pelo aquilo que eu priorizo. É prioridade, amados, é prioridade. Esse casal priorizou a vontade de Deus. Este casal, eles se deleitaram diante das dificuldades. A mulher era estéril. Era uma vergonha ser estéril. E nós estamos, sabe o que é estéril? A mentalidade medíocre de um cristão submerso. De um cristão que não quer intimidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Olha aqui. Abre comigo. Estou finalizando, tá? Abre comigo lá em Salmos. Deixa eu só ver o capítulo que é. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ó, Salmos 89. Abra comigo para você ler, para não ficar na minha palavra, porque não é minha, é de Deus. Essa palavra é do Senhor para nós sairmos daqui hoje e passar a semana trabalhando isso no nosso interior. Nós precisamos aceitar em nós primeiros, para depois a gente compartilhar, amados. 89, a partir do 28. Vou ler. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono, como os dias do céu. A sua descendência Deus está guardando. Deus está dando livramento. Deus está dando bênção. Deus está protegendo a tua descendência e a tua casa. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então
comprometimento, veracidade na sua fé. Eu tenho fé. Fé no quê? Fé para receber um carro novo, vai lá e compra. Eu tenho fé. Fé do quê? Para receber uma casa, vai lá e vai comprar. Aleluia. Não vai cair do céu. Você tem que trabalhar. Para quem trabalha fora, passa o cartão lá. Não vá trabalhar. O que vai acontecer? Você é mandado embora. Olha a vara. Nós recebemos a vara do patrão, mas não queremos receber a vara de Deus, que é soberano, que é Rei dos Reis, que é aquele que dá o ar que nós respiramos, é aquele que bate no nosso coração até aquilo que Ele permite, é aquele que dá e tira. Não é a vara hoje para nós. A gente vê o que a gente quer realmente, que evangelho que a gente quer viver, que céu que a gente quer pisar.